Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, 36ª rodada na área. Rodada muito difícil, tô aqui pra expor a minha opinião, dar uns pitacos, montar um time pra vocês e vamos pra cima. Galera, aliás, última rodada 100 pontos, uma excelente pontuação e a penúltima rodada também foi muito boa, então a gente tá numa ótima sequência e vamos pra cima. Davi, não tá tendo vídeo no canal. Galera, a gente tem feito live toda a rodada, live da Poucas Ideias. Então, se você não tem acompanhado, convido a todos a participar. Nossa live da Poucas Ideias será amanhã, 11h30, e tem sido bem produtiva. E é basicamente isso. Vamos começar a rodada de cara aqui com a lateral e a gente vai ver uma parada interessante, que é um Vasco e Goianiense. A gente tá ligado que o Vasco já foi focado esse ano em uma, duas, três rodadas. Foi contra o Criciúma, acho que teve uma contra o Vitória. E não funcionou muito bem. O Vasco meio que azedou. Então é um time que a gente não tem confiança. Mas o ponto positivo pro Vasco é a mudança no comando técnico. Então o Felipe assume o time. E normalmente quando tem uma mudança de treinador, o time costuma dar um levante, tá? Mas algo pra a gente observar é o quê? Não tem Botafogo, não tem Palmeiras, e o plano B, o plano C, o plano D, que seria Flamengo e Internacional, se enfrentam. Então, eu particularmente acho que não tenho o que fazer em relação ao Vasco. Vamos colocar o básico. O básico do Vasco para mim é o quê? Verrete e técnico. Isso aqui para mim é o básico. Agora, se você vai colocar mais jogadores aqui, aí cabe um debate. Mas isso aqui é o basicão que a gente vai fazer do Vasco até o momento. Vamos aqui para a lateral. Olha, tem 4 nomes que me agradam muito na rodada. Aliás, tem vários jogadores. Vamos primeiro citar todos eles. Ó, Capixaba, Bernabei, Esquivel. Acho o Piton excelente. Mateuzinho é muito bom. Wesley vive um grande momento. Luciano Juba, acho uma ótima aposta. Paulo Henrique do Vasco. Gosto muito do nome. Lucas Esteves está jogando muito bem. E o Leandrinho deve jogar de atacante. Então aí tem várias possibilidades, tá? Mas as que hoje me agradam mais é você vir pro Vasco na lateral de fato, o Esquivel e o Capixaba. Olha, o Capixaba, a gente pode até pegar o gráfico dele, né? Tá numa crescente absurda. E por que isso? Se a gente lembrar, o Capixaba ele ficou machucado por muito tempo, muito tempo. Ele tá voltando e o condicionamento físico dele tá melhorando. É uma final pro Bragantino. Pra mim, é o melhor jogador do time, então vai chamar a responsabilidade, como chamou contra o Internacional, buscou jogo, fez gol. Sinceramente, o Capixaba é um grande jogador de cartola. Não vou sem ele nessa rodada. E aí vem um ótimo debate, ao meu ver, na rodada, que é o Atlético Paranaense e o Lucas Piton. Só que, se a gente for olhar números, a gente pode até trazer esses números para vocês na live da Poucas Ideias para vocês acompanhar, mas a recorrência para o Esquivel nessa rodada é um absurdo. Tem uma recorrência muito grande de lateral esquerdo em desarme contra o Fluminense. E o Fluminense está com muita dificuldade de fazer gol. E convenhamos, eu confio mais no SG do Cap do que no SG do Vasco ultimamente. Então eu vou colocar o Esquivel exclusivamente aí pela recorrência. Mas é uma das dúvidas que eu tenho sobre Lucas Piton e Esquivel. Não estou confirmando já que a gente vai com o Esquivel e não com o Piton, mas é uma boa dúvida que eu tenho. E o outro lateral seria o Paulo Henrique. Paulo Henrique marcando ali o Luiz Fernando. Acho também um excelente nome para a rodada. Davi, tu vai sem nenhum SG do Vasco? A gente vai de João Vitor. João Vitor, que é um jogador que a gente conhece no Cartola desde a época do Goianiense, depois foi pro Corinthians, sempre foi um jogador muito limpo no Cartola, então eu gosto bastante da escolha de João Vitor. E o Vasco se encerra no nosso time por aqui, tá? Última vaga de zagueiro. Ó, tá feia a coisa, viu? Eu gosto de algumas pedidas, começando com o Flamengo, mas eu acho o SG do Flamengo muito difícil na rodada. Temos aqui Gabriel Xavier, eu acho que é uma ótima aposta. Temos o André Ramalho, gosto bastante do nome do André Ramalho também. Pedro Henrique, cara, esse Pedro Henrique, para quem tiver sem o Capixaba, eu acho que ele é uma prioridade total na sua defesa. Então você vai olhar pro teu time, tá faltando tá sem o Capixaba, tá de Esquivel e Piton, eu acho que o Pedro Henrique ele tem uma prioridade.
Temos o Wagner Leonardo, é uma boa pedida também. O Beleze, eu acho uma boa também. O que a gente vai fazer nessa lateral, nessa zaga aqui, galera? De momento, a gente vai fazer o seguinte. Vou espalhar o SG. Vou colocar um SG do Corinthians, o Hugo, porque o time do Criciúma é um time que chuta bastante, precisando de ganhar o jogo, então acho que o Hugo vai ser bem acionado. Você pode colocar o André Ramalho e dobrar o Corinthians, acho que é uma boa pedida. Enfim, mas vamos para o SG do Corinthians. E o segundo é uma aposta, o SG do Bahia. Por que o SG do Bahia? Porque o time do Cuiabá é o time disparado do campeonato que mais dá ponto para zagueiro. É o time que mais cede finalização para zagueiro, é o time que mais cede desarme para zagueiro e é o time que mais cede SG para zagueiro. E numa rodada tão difícil, cara, a gente já tá confiando no Vasco. A gente tá confiando no Bragantino. A gente tá confiando na defesa do Corinthians. Cara, pra Bahia também não tem muito o que fazer, tá ligado? É o que a rodada propõe. É um monte de time que não tá sendo confiável, mas tem potencial, né? Tem potencial. Você pode colocar aqui, galera, um zagueiro do Flamengo tranquilamente, tá? Botar um Léo Ortiz, eu acho que a defesa vai ficar um pouco mais equilibrada. Mas, de momento, eu quero fazer uma apostinha aqui no Gabriel Xavier. Beleza? Meio de campo. Olha, Garro e Lucas. Isso aqui tá funcionando demais. O Lucas, as últimas rodadas que a gente colocou, em todas ele entregou ponto. Então, ó, acho que a gente tá 4 rodadas seguidas colocando o Lucas. Em todas ele tá entregando resultado. Não vou mexer. Time que tá ganhando não se mexe. Numa rodada tão difícil. Ah, Davi, é um jogo fora de casa, é um jogo muito complicado. Sim, é um jogo muito complicado. Mas uma rodada tão difícil, vou dar esse voto de confiança aí pro Lucas, tá? Última vaga do meio de campo. Tá um Deus nos acuda. Olha, eu acho que o Arias é bom, tá? Eu acho que o nome do Arias é bom. Alan Patrick vive um ótimo momento. O Matheus Pereira, como aposta, não é uma loucura. Nicão, Mateuzinho, Everton Ribeiro, o Gerson, Lincoln, Emmanuel Martinez, John, Payet. Aliás, eu acho o nome do Payet excelente pra rodada, viu? Mas eu acho que o Payet possivelmente vai começar no banco de reservas esse jogo pro Coutinho jogar. Então quem tiver com o jogador do Vasco vai ter que ficar de olho em notícia, porque a última escalação, último treinamento do Vasco, quem jogou como titular foi o Coutinho, mas nada definido ainda, né, galera? Tá, esse monte de meia, o que é prioridade pra você? Mateuzinho, pegando o time do Fortaleza. Coloco como prioridade também o Nicão, acho que o Nicão vive um grande momento. E sinceramente, galera, eu acho que dá pra colocar até o Gerson aqui. O Gerson em casa, ele tem tirado uma ótima, ele vem de ótimas pontuações em casa. O que eu estou querendo fazer no meu time é o seguinte. Eu vou colocar o Mateuzinho aqui. E o ataque, que o Alejandro seria a escolha, eu venho e coloco o Coelho. Então eu faço uma variação que é Mateuzinho mais Coelho. Você pode pegar essa variação e inverter e colocar Nicão mais Alejandro. É tipo meio que a mesma premissa, um jogador ofensivo do Cap e um jogador ofensivo do Vitória, mas a escolha de Alejandro e Nicão, eu acho que ela tem pouca média básica. Agora, Mateuzinho e Coelho são jogadores que podem me entregar uma alta média básica. A gente colocou o Coelho como aposta na partida contra o Goianiense, ele foi lá e cravou 14 pontos, foi a nossa aposta e bateu. Nessa rodada, de momento, eu estou pensando seriamente em fazer. Caso eu não venha com Coelho, Nicão e Mateuzinho, provavelmente eu inverta para Alejandro e Nicão. Show? Última vaga do ataque, galera, Bryant White, velho. Tá fazendo gol, a rodo, e é isso aí. Davi, mas Lucas e Bryant White, sim, tomara que tenha muito gol pra gente ter participação dos nossos dois jogadores aqui. Legal? Faixa de capitão, põe e fecha o olho. Põe e fecha o olho, Everett, e vamos pra cima. Galera, tipo, é um time base. Algumas belas dúvidas, por exemplo, aqui eu tenho uma dúvida, aqui eu tenho uma dúvida, aqui eu tenho uma bela dúvida, aqui também. Então a gente tem algumas dúvidas aí para a rodada. Amanhã tem a nossa live de Poucas Ideias, vai ser por volta de 11h30
da manhã ali do sábado. Então convido a todos vocês a participarem. Show? E é basicamente isso. Vejo vocês na próxima e tamo junto. Forte abraço e bora metar!